Meu amigo vascaíno, Inter faz proposta irrecusável para Gustavo Cuejá, mas o Vasco da Gama tem um trunfo. A gente vai falar aqui também sobre a situação do camisa 10, porque a 777 Partners teria escolhido um nome e também feito uma proposta oficial por um meia. A gente vai falar muito aí também sobre esse jogão entre Vasco da Gama e Fluminense, que acontecerá hoje às 21 horas no estádio Mário Filho, o Maracanã. Então eu peço a você encarecidamente para colocar atenção no nosso vídeo, porque é um vídeo repleto de novidades aí, principalmente envolvendo o mercado da bola. Isso mesmo. Bem, meus amigos, se inscrevam no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike, ativem o sininho e bora aí para o nosso vídeo. Vamos começar falando aqui sobre esse jogão de bola envolvendo Vasco da Gama e Fluminense. É um jogo aí de reabilitação para as duas equipes no Campeonato Brasileiro. Tanto Vasco como Fluminense perderam na rodada anterior, a terceira rodada, e precisam vencer hoje para poder chegar no G4. O Vasco da Gama sofreu um revés dentro do estádio de São Januário, numa derrota que poucos esperavam frente à equipe do Bahia. O jogo foi 1-0 e o Fluminense tomou uma goleada, resultado que ninguém esperava também, um 4-2 diante da equipe do Fortaleza. E o que acontece? O Vasco já amarga aí um jejum de 4 anos, quem diria, sem vencer o Fluminense. A gestão aí do Jorge Salgado está virgem, né? Ainda não ganhou do Fluminense aí. Fluminense que sempre foi um freguês do Vasco da Gama. E para vencer hoje, o Maurício Barbieri vai fazer apenas uma alteração na equipe do Vasco da Gama. Ele retorna aí com o menino Marlon Gomes para o banco de reservas e optou finalmente em colocar o nosso Rodrigo como titular. Durante a semana ele treinou aí com o Orelhano na vaga do Alex Teixeira, porém ontem no treino definitivo ele optou aí por colocar o Alex Teixeira, perfeito? Muito se disse que o Gabriel Peck poderia jogar lá pelo lado esquerdo, mas a única mudança será o Rodrigo no Vasco da Gama. Meu placar para o jogo aí, 2-1. Ontem foi bacana porque a torcida do Vasco e do Fluminense pediram aí as organizadas paz e é esse clima que a gente espera aí no estádio. Bom, sobre a situação aqui envolvendo reforços, eu tenho uma informação para passar para vocês sobre Gustavo Cuejá. A situação aí envolvendo Gustavo Cuejá é da seguinte forma. Meus amigos, o Cuejá recebeu uma proposta milionária do Internacional. E essa proposta hoje, ela foi aí divulgada, né, nas redes sociais aí. Bom, informação que vem lá de Porto Alegre é que o Inter ofereceu um contrato de nível europeu para Gustavo Cuejá. O Inter teria oferecido aí um contrato de 3 anos, lembrando que o Cuejá tem 30 anos aí, e um salário de 700 mil por mês, mais metas alcançadas. Gente, 700 mil reais vezes 36 meses aí, dá um contrato de 25 milhões e 200 mil, sem bônus por meta, que o Internacional vai
efetivamente ofertar ou ofertou aí para o Cuejá. O Vasco tem um trunfo, que é a amizade do Abelão aí e do Barbieri com o Gustavo Cuejá dos tempos aí de Flamengo. Eu acho essa negociação pouco provável de acontecer, está muito próximo aí do Cuejá ser atleta do Internacional. E o seguinte, a gente lamenta mais um chapéu aí. O Cuejá é muito difícil dele rasgar dinheiro, gente, certo? Ainda mais um jogador aí que tem aí raízes flamenguistas. Acho pouco provável, por conta de amizade do Abel, amizade do Barbieri, ele rasgar um contrato desse com 30 anos de idade. O seguinte, o Vasco, inclusive, já procura outras opções para primeiro volante no mercado. O Vasco conversa aí com o jogador do Racing, o Aníbal Moreno, certo? É até bom jogador também. O Vasco tem muito interesse nesse atleta e muito se fala aí do Alan. O Alan estaria tentando a liberação dele junto ao Wanda, lá do mundo árabe, para que viesse atuar aqui no Vasco da Gama. Inclusive, toda a situação aí da mobília da casa dele já está aqui no Rio de Janeiro, certo? Agora, a situação do Cuejá, mais um chapéu que o Paulo Brax está tomando. Tomou aí no caso do Depena e do Aranguiz também. O Internacional investindo muito pesado nesse atleta aí. Bom, sobre a situação aí envolvendo camisa 10. Ontem circulou uma matéria que saiu lá no vascaíno.net, tá? Que a 777 Partners já teria definido o camisa 10, tá? Para o Vasco da Gama, tá? Olha lá, ó, exclusivo, Vasco define camisa 10, favorito para ser contratado em julho, seria o maior salário do time. Se trata nada mais, nada menos, tá? De Matias Rojas, também lá do Racing. O Vasco teria acenado com uma oferta para o Matias Rojas na casa de R$600 mil, diz aqui a matéria. Então, é o seguinte, está longe de ser aquela cereja do bolo que prometeu o nosso bravo amigo Zé Colmeia, né? Se trata de um bom jogador, mas longe de parar aeroporto aí. Vai ser muito bem-vindo ao Vasco da Gama essa negociação se concretizando. Matéria fala em prioridade máxima na contratação desse jogador que está livre, né, no mercado. A partir de junho, o Vasco só teria que pagar os salários aí. Perfeito? Então, essas foram as notícias do Vasco da Gama. Agradeço pela sua atenção. Vasco neles e a verdade, ela prevalecerá. Valeu!